Vamos ver aqui uma outra possibilidade de calibração para um calorímetro usando uma corrente elétrica por um determinado tempo ah, a um potencial bem conhecido. Então vamos ao problema. Em um experimento realizado para medir o calor liberado na combustão de uma amostra de nutriente, o composto foi queimado em uma atmosfera de oxigênio dentro de um calorímetro e a temperatura variou 3,22 graus Celsius. Bom, então aqui primeiro a primeira frase, ou enfim, essa primeira parte aqui que eu acabei de ler se refere à amostra em si, mas agora a gente precisa se preocupar com a calibração. Quando uma corrente de 1,23 ampere proveniente de uma fonte de 12 volts circulou por 156 segundos num aquecedor contido no calorímetro, a temperatura aumentou de 4,47 graus Celsius. Qual é o calor liberado na combustão? Então, primeiramente, você tem que calibrar, né? Então, vamos lá. Que estratégia usar, né? Calculamos o calor fornecido eletricamente pela equação aqui, ó. Calor vai ser igual a corrente que multiplica pelo tempo, que multiplica por essa voltagem. Então aqui a primeira parte é a calibração do calorímetro. Qual foi a corrente? 1,23 ampere. Qual foi o tempo? 156 segundos. Qual foi a voltagem? 12 volts. Quanto você tem aqui de calor? Deixa eu fazer a continha aqui, né? Então, 1,23 que multiplica por 156 que multiplica por 12. Então, aqui, arredondando, dá 2,3 kJ aproximadamente. Então, 2,3 kJ. Eu estou arredondando para escrever aqui no quadro, mas a rigor eu não arredondo, eu só arredondo quando eu concluir todos os cálculos. Isso é uma boa prática. Então, a equação para a calibração do calorímetro. Então, você tem o Q igual a constante do calorímetro, ΔT. Então, essa constante do calorímetro é o Q dividido pelo ΔT. Qual foi o ΔT? 3,22. Então, vou dividir isso por 3,22. Então, dividido por 3,22. E isso fica pelas minhas contas aqui. Deixa eu ver aqui. 3,22. Né? Então, 715,1 aproximadamente, ou 715,1 está uma boa aproximação. Joule por Kelvin, ou por graus Celsius, como vocês preferirem. Um detalhezinho que eu acabei de perceber, que na verdade não é dividido por 3,32, mas por 4,47, né? Porque é 4,47 a variação de temperatura quando você está calibrando aí com essa resistência elétrica. Então, de fato, é 515. 515 Joule por Kelvin ou Joule por graus Celsius. Então, uma vez que você calibrou, vou entender a calibração novamente. Ó. Quando uma corrente de 1,23 ampere proveniente de uma fonte de 12 volts circulou por 156 segundos no aquecedor contido no calorímetro, a temperatura aumenta 4,47. Então, eu dividi isso aqui por 4,47 e essa é a constante do calorímetro. Agora, vamos aqui a questão em si. Em um experimento realizado para medir o calor... Vou até mudar aqui a cor da minha canetinha. Pronto. Então, em um experimento realizado para medir o calor liberado na combustão da amostra de um nutriente, o composto foi queimado em atmosfera de oxigênio dentro de um calorímetro e você teve essa variação de temperatura. Então, o calor, nesse caso, vai ser a constante do calorímetro vezes ΔT. Então, vai ser o 515 Joule por Kelvin,
que multiplica pelo ΔT. Nesse caso, sim, 3,22 Kelvin. Essa é a variação de temperatura. O delta, lembra que o delta em Kelvin é igual ao delta em graus Celsius, tá bom? O que é diferente é a temperatura em Kelvin e a temperatura em graus Celsius, mas o tamanho do grau é o mesmo. Então, aqui deu 1,66 kJ. 1,66 kJ. Agora vamos ver um exemplo mais elaborado. Então, vamos lá. Metilhidrazina é comumente utilizada como combustível líquido de foguete. A combustão da metilhidrazina com oxigênio produz nitrogênio, dióxido de carbono e água. Então aqui você tem a equação química balanceada. Você tem lá 2 mols de metilhidrazina que reage com 5 mols de oxigênio, dando 2 mols de nitrogênio, 2 mols de dióxido de carbono e 6 mols de água líquida. Quando 4,0 gramas de metilhidrazina sofrem combustão em uma bomba calorimétrica, a temperatura do calorímetro aumenta de 25 para 39,5 graus Celsius. Em um experimento separado, a capacidade calorífica do calorímetro é medida encontrando-se o valor de 7,794 kJ por Kelvin. Qual o calor da reação de combustão nesse calorímetro? Então veja que ele já foi calibrado. Então nós temos a variação de temperatura e a capacidade calorífica do calorímetro. Também nos foi fornecida a quantidade de reagente que sofre a combustão. Então o objetivo aqui é calcular a variação de entalpia por mol de combustão do reagente. Então, vejamos, né? Primeiramente, você vai precisar saber a variação de temperatura. Então, a variação de temperatura, ΔT, é 39,5 graus Celsius menos 25,00 graus Celsius. Então, a variação de temperatura é 14,50 graus Celsius. Mas eu posso pôr Kelvin também, você sabe, né? O tamanho do grau é o mesmo, né? Digamos assim. Agora nós podemos utilizar esse valor e a capacidade calorífica do calorímetro para calcular o calor da reação. Então o calor da reação é igual ao negativo do calor que o calorímetro recebe, né? Então o calor da reação vai ser menos, por quê? Porque a reação acontece, perde calor, né, na combustão, e você vai ter digamos assim, as vizinhanças, nesse caso correspondendo ao calorímetro em si, recebendo esse calor. E aí variou a temperatura do banho de água, né? Então, isso aqui vai ficar igual a constante do calorímetro que multiplica pelo ΔT. Então, esse calor da reação, lembrando que estamos medindo a volume constante, então isso aqui vai ser menos 7,794 kJ por Kelvin, que multiplica pela variação de temperatura, que é 14,5 Kelvin. Então, isso aqui deu menos 113 kJ, menos 113 kJ para a combustão de 4 gramas, né, desse composto. Então, você precisa, digamos assim, levar em conta o número de mols desse composto, né? Então, o número de mols desse CH6N2 é 4 gramas dividido pela massa molar, que é 46,1 na verdade. Então, gramas, aqui é gramas por mol. Então, vou fazer a continha aqui. Então, isso dá 4 dividido por 46,1. Então, isso aqui vai dar 0,087 aproximadamente mol. Se você for um cara assim,
bruto, no sentido de uma pessoa de conhecimentos precários, você faz uma regra de 3, né? Você pega lá, ó, 3 kilojoules queima quando você queima 4 gramas. A massa molar 46,1 gramas, você tem X kilojoules, aí você vai ter o calor de combustão. Se você for um cara precário, assim, meio sem instrução, né? Regra de 3 é uma coisa lamentável aqui para a ciência, né? Então você pode simplesmente usar um fator de conversão. Então você pega esse menos 100 deu menos 113, deixa eu dar uma olhada aqui, menos 113 kilojoules, esse menos 113 kilojoules, você pensa assim que isso foi para queimar 4 gramas, 113 kilojoules por 4 gramas daquele composto. Qual a massa molar do composto? 46,1 gramas por mol. Então, em 46,1 gramas você tem 1 mol. Você trabalha com esse fator de conversão aqui, ó. Isso sim, simplifica com isto. O que mais está faltando aqui? Só um detalhezinho aqui. Na verdade, esse mol aqui não tem, né? Porque é 46 gramas por mol. Então, isso aqui vai ser menos 1,30 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo, kilojoule por mol. 1,30 vezes 10 ao cubo kilojoule por mol. Ou menos 1,30 megajoule por mol. Aqui, novamente, aquela minha crítica, né? Veja só, uma coisa é o ΔH. ΔH igual a ΔU mais ΔPV, que se você substituir a equação dos gases, ΔH igual ΔU mais ΔN RT. Esse ΔN aqui vai ser 2 mais 2, 2 mais 2, 4 menos 5, o ΔN aqui vai ser menos 1, né? Então, a rigor, ΔH é diferente de ΔU. Porém, talvez os autores dos livros considerem que a pressão de oxigênio lá dentro da câmara do calorímetro seja tão alta, mas tão alta, e a massa de amostra que você põe é relativamente baixa, que o consumo de oxigênio e formação dos gases lá dentro durante a reação não alterem significativamente a pressão, de tal forma que esse ΔP aqui seja negligenciado, e aí você considera o calor simplesmente igual à variação de entalpia. Próxima aula, voltamos com calorimetria.